Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos abordar o tema karma e o processo de dar e receber. É um assunto interessantíssimo. Tudo bem, Maria? Como vai você? Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Continuando aqui, mais um programa Despertos que a gente grava nessa seguidinha. Então, hoje esse tema é muito interessante mesmo. Então, vamos lá. Bom, eu tenho uma pergunta que não quero calar, porque todo mundo fala sobre o karma, mas eu quero saber a opinião da pesquisadora Maria Pereda. Maria, afinal, o que é karma? Falar do karma é uma coisa que também precisaria de um programa inteiro, mas não só de 15, 20, 30 minutos, porque na verdade eu acabo estourando o tempo e indo bem além do que a gente se propôs a fazer de programa. Mas karma é uma coisa que precisa de muitos exemplos, muito trabalho em cima para as pessoas poderem entender e tirar essa visão hipnótica, já que eu falei de hipnose no programa anterior, né? Essa visão hipnótica que foi inserida sobre o que é karma. Então, antes de qualquer coisa, eu vou ler o que significa karma dentro de uma definição mais genérica, digamos assim. Então, a palavra karma, ela vem do sânscrito, que é karma mesmo com K, né? Em Pali é kama, né? Então, ambos os termos significam literalmente ação. É um termo de uso religioso de doutrinas como o budismo, o hinduísmo, o jainismo, Sikh e a doutrina teosófica, né? Em cada uma dessas doutrinas, o termo tem um sentido próprio. Na física, essa palavra é equivalente à lei. Para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário, ou seja, para cada ação que um indivíduo pratica, vai haver uma reação. Dependendo da religião, o sentido da palavra pode ser diferente, né? Mas usualmente é relacionada à ação e suas consequências, que isso é a geral que a gente vê por aí. A lei do karma é aquela lei que ajusta o efeito à sua causa. Ou seja, todo o bem ou mal que tenhamos feito numa vida virá trazer-nos consequências boas ou más para esta ou outras próximas existências. A lei do karma é imodificável e é conhecida em várias religiões como justiça celestial. Até uma visão de, às vezes, até de vingança, né? Em sânscrito, karma significa ato deliberado. Nas suas origens, a palavra karma significa força ou movimento. Apesar disso, a literatura pós-védica dos Vedas, né, com uma origem de data discutível, quando foram escritas as escrituras Vedantas e quando a história que deu origem a elas, enfim, ocorreu. Isso é assunto também de outro digamos, programa Despertos, nós vamos ter que falar da antiga Atlântida, né, Cris? A gente vai tocar nisso ainda, mais pra frente. Afinal de contas, sem tanto assunto, fica difícil até escolher, né? Mas voltando. Então, nessa questão da literatura pós-védica, ela expressa a evolução do termo para lei, ou ordem, sendo definida muitas vezes como lei de conservação da força. Isso significa que cada pessoa receberá o resultado das suas ações. De novo, aquela visão de punição. É um mero caso de causa e consequência. São várias frases que eu encontro por aí. Apesar de muitas religiões e filosofias da Índia não incluírem o conceito de culpa, castigo, remissão e rendição, o karma funciona como um mecanismo essencial para revelar a importância dos comportamentos individuais. Então, no budismo, o karma é usado para mostrar a importância de desenvolver atitudes e intenções corretas. Isso é bem interessante, né? E são visões mais clássicas que eu acho que ficaram com o tempo. Então, o que eu falo sobre karma é assim, não existe uma punição. O que existe, é o que eu costumo dizer o tempo todo, é uma questão autoimposta. São vários os níveis de realidade, eu insisto nessa frase. Então, existe a questão autoimposta. Os vários eu, Maria Pereda, existindo em várias realidades paralelas. Cada um
uma versão minha, experienciando alternadas possibilidades para um mesmo evento. Então, em uma vida, eu literalmente piso no tomate por causa de uma consideração errada ou sobre um ponto em que eu me destemperei mais facilmente, gerando a dor em outras pessoas, né? Em outra vida eu não me destemperei no mesmo fato e não gerei a dor para aquelas pessoas, né? E assim por diante. Então, não existe o karma, existe uma balança, uma regra matemática, aonde existe a lei da compensação, porque todas as realidades vão existir ao mesmo tempo. A cifra energética é uma só, e ela é composta por menos e mais ao mesmo tempo. Então, essa cifra energética se divide em proporcionalidades. Então, cada vez que eu tomo uma atitude e penso em algo e faço algo, essa nova ação, baseada em um livre-arbítrio imediato, gera novas consequências. Então, cada uma dos meus eus, das minhas realidades paralelas, está gerando novas consequências, novas versões alternadas, novas possibilidades de evento. Isso tudo vai balanceando a balança de Maat, né? A deusa do Egito, que era a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem, a deusa responsável pela manutenção da ordem cósmica e social, filha, né, ou até mãe, depende da fonte, de Ra e esposa de Tote. Alguns escritores defendem que o deus Lua, Tote, era irmão de Maat. Então é uma confusão mesmo. Seja como for, ela era da turma e ela tinha aquela peninha na cabeça, né, que vai aparecer na projeção que eu vou colocar. E ela, a pena dela era colocada na balança para ver o coração dos homens. Então, se o coração pesasse mais do que a pena, ele não poderia passar para a vida após a morte, num localzinho melhor. Que ficaria naquilo que a igreja chama de purgatório, por aí vai, inferno, por aí vai. Então, voltando aí. O que existe é que cada atitude sua gera novas possibilidades de evento. E isso tudo vai mudando constantemente. Nós estamos aqui, como eu brinco, encadernados, numa capa de livro que tem uma cara, para que você conte uma história. É isso que o livro faz. Por isso que eu brinco que a gente encaderna, mas só que são vários livros, com várias edições. Em cada edição existe uma variação na história. Existem correções na história. Existem variantes na história. Por quê? É como num jogo de tarô, né? Eu sempre dou esse exemplo, então quem já viu, né, sabe que eu faço esse joguinho, essa exemplificação. Você vai numa consulente, num oráculo, seja ele quem for, oráculo de Delfos, ou o oráculo você é o consulente, perdão, você vai no oráculo de Delfos, né? Ou você vai jogar o tarô e você vai fazer uma consulta, você é o consulente, e o seu oráculo, que é taróloga, prevê algumas coisas vão acontecer. Para que serve o jogo do tarô? Única e exclusivamente para que você tome uma atitude, porque não existe futuro, existe apenas o momento presente. Então, se existe esse momento presente, eu tenho condição, através do oráculo, de tomar uma atitude para mudar aquilo que eu chamaria de futuro, que será novamente o momento presente, né? Então, o oráculo serve para trazer à consciência a visão, se não está clara para você, da consequência de tudo que você está fazendo. E aquilo que vai ser manifestado, mais provavelmente, o maior índice de probabilidade, porque você está fazendo uma coisa que provavelmente vai gerar outra. Então, a questão da consulência é para você tomar uma atitude, alterar essa realidade. Então, cada vez que você altera o seu padrão de pensamento, emoção, centro de credos, novas realidades são criadas. Você vai viver uma delas, a que era mais provável.
mas haverá outras versões de você que vão viver as outras, que para você não existem, porque você acabou vivenciando a mais provável, aquela que você decidiu por ela e se tornou a mais provável. Mas outras versões suas vão viver as outras probabilidades. Tudo isso existe ao mesmo tempo. Esses outros eus estão vivendo com você todas as possibilidades. A sua consciência separada, segregada, isolada, vive essa aí que você tomou a decisão agora, né? Aí você vai ter uma consequência imediata a essa e influência das outras, a maior ou a menor, de coisas que as outras versões de você também estão fazendo. Então, tem versões de você que estão fazendo mais besteiras e versões de você que estão fazendo menos besteiras. Como se falam os portugueses de Portugal, né? A gente faz mais besteiras ou menos besteiras, dependendo do grau de consciência e decisão pessoal, livre-arbítrio que você toma. Então, não existe karma. Ele é autoimposto. Aí sim. Ele é autoimposto e pode surgir como uma punição, onde você manifesta isso para você mesmo. Ninguém está mandando isso para você. Você manifesta isso para você mesmo. Quando você já está num nível de consciência, tamanho, em que você fala, ai, caramba, eu fiz uma coisa horrível. E você sabe que está errada. Você não muda nada para resgatar aquilo. Sabendo que está errado, continua mantendo aquilo, mas subconscientemente ou até conscientemente, a sensação de culpa e de saber que está errado está lá. Aí você, na sua outra realidade de consciência, vai gerar para esta uma manifestação do efeito oposto, daquilo que seria uma punição. Então, assim, o cara que larga da mulher ou traía a mulher, a esposa maravilhosa que cuidava dele, cuidava dos filhos com, digamos, todo amor e carinho, ele acaba traindo ela, né, o tempo todo, faz ela sofrer, faz os filhos sofrerem, todo mundo sofre aquela história horrorosa de sofrimento, etc. Aí ele pega, a esposa se cansa, resolve, né, acabar com o casamento, vai embora, leva as crianças, todo mundo sofrendo. Aí ele pega, fica com aquela outra vai, trai ele também. Aí ele fala, tá vendo? Mereceu, né? O que aconteceu? Esse cara que estava com a mente sabendo que estava fazendo coisa errada, ele simplesmente gerou uma autopunição. Ele criou, manifestou uma consequência. Pode ver que, qual é o exemplo do contrário? Pode ver que quem não tem a menor consciência de estar fazendo mal, não está nem aí, realmente isso não faz parte dele. Eles não pagam isso nessa vida. Não é interessante? Quem paga é quem tem consciência. Você pode ver que aqueles mafiosos, esses donos do mundo, esses caras que fazem maldade, esses banqueiros que arrancam todo o seu dinheiro e por aí vai, esse pessoal não está nem aí. Para eles estão no nível da sobrevivência deles, no nível da dinâmica da sobrevivência deles, no nível da dinâmica do eu, né? Primeira dinâmica, segunda dinâmica. No máximo se importam com a família, que é a segunda dinâmica. Tirando a família deles, que ninguém pode pôr a mão, o resto, eles querem que morra, né? E o que acontece com esses caras? Morre com 90 anos, podre de rico. Aí o pessoal fala assim, não é possível. O cara malvado viveu a vida toda daquele jeito lá. Nessa vida aqui, gente boa tá passando situações horrorosas. Pois é, o karma é autoimposto, né? Esse cara, o malvado banqueiro aí que eu dou exemplo, ele vai pagar também. Vai pagar, é karma, né? Ele vai criar num nível superior de consciência uma outra versão dele que vai experienciar o contrário. Então, você num nível de consciência maior, na sua multidimensionalidade, vai criar uma versão para este que
não teve consciência para equilibrar a balança de Marte, onde ele vai viver aquilo que ele fez com os outros. Porque a balança é assim. Então, se ele não viveu nessa vida, nas outras realidades paralelas, na multidimensionalidade, ele vai viver o contrário, tá? A balança é sempre equilibrada. Então, você não precisa ficar com raiva quando você não vê um cara pagando aqui. E não é questão de pagar ou não, mas é assim que as pessoas falam, né? Ele vai ter a balança em outras realidades. Eu sempre digo o seguinte: preocupe-se com você. Seja você. Se o cara vai pagar ou não vai pagar, você tem que buscar a justiça, você tem que buscar o que é o correto. Você tem que brigar por menos impostos, você tem que falar o que é correto com paz, mas você tem que entrar com a situação da situação correta, querer um mundo melhor, trabalhar para um mundo melhor, colocar-se na posição de saber os seus direitos. Isso aí tem que existir, mas na paz, não na guerra, né? E não querer desejar o mal para ninguém, mesmo que esse ser esteja fazendo essas coisas, porque não adianta, ele não tem consciência. Ele não tem consciência. Quem se impõe nesta vida a lei da ação e reação muito imediata, nesta mesma realidade, são os maiores, os que têm maior nível de consciência. Pessoas que têm já maior nível de consciência sabem quando fazem coisas erradas, que estão fazendo errado. E se elas também não tiverem consciência de que, fazendo errado, eu posso aqui mesmo equilibrar a balança, indo lá e consertando a situação. Basta equilibrar a balança aqui mesmo. Pisou no tomate, fala, ui, foi mal. Vai lá, conserta, inverte, né? Coloca a luz nas coisas, aclara, leva a palavra certa, né? Faz as coisas certas. Vai dar certo para você se você fizer isso. Eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém, mas se você for nesse caminho, você vai achar um caminho de felicidade e você vai limpando as balanças necessárias em outras vidas. O que acontece com a pessoa quando ela vai atuando, limpando aqui mesmo, sem precisar de outras balanças para atuar? O que acontece com essa pessoa? Ela mais rapidamente vai naquele processo que alguns centros religiosos chamam de ascensão, né? Que significa subir na sua frequência. E aí o que vai acontecer? Nessas versões alternadas de mim mesma, vão diminuindo a necessidade de existir. E elas vão se compactando na pirâmide. Você vai precisando manifestar menos variações, porque aqui mesmo você está consertando. Então, o ser hábil, voltando àquilo que eu falei no programa anterior, o ser hábil é aquele que é capaz de facear a vida, não foge das coisas. Pisou no tomate, vai lá, conserta. Faceie o problema. Fez coisas erradas? Faceie o seu problema. Encara, resgata, inverte, neutraliza, eleva a vibração, limpa, clareia, aclara a mente. Essa é a forma de você estar bem. Quem foge de si mesmo, quem foge das coisas que faz, vai estar aparentemente, né? Porque é tudo aparência, criando mais e mais karma, mais e mais fantasmas que se transformam em assombrações. Voltando ao programa anterior, uma das fontes delas é a fuga, a falta da capacidade de facear os seus próprios fantasmas, aqueles que você cria. E surge nessa questão do karma. É por isso que eu fiz os dois programas juntos, né? Assombrações e karma. Porque através da fuga do facear, você cria um karma, e esse karma acaba gerando padrões que se transformam em monstros, e você vai manifestar essas criações que você mesmo fez, né? É muito mais para falar, mas deixa para lá. Vai lá, Cris. Maria, e agora? O que é Dharma? Não. O Dharma é mais rápido, né? Então vamos falar do Dharma. Classicamente falando,
Então, no hinduísmo, o Dharma é definido como a lei moral e religiosa que regula o comportamento do indivíduo. Uma lei, né? Também é descrito como missão no mundo ou propósito de vida de um indivíduo. Eu acho isso aí melhor, eu chamo isso de tema, o tema da sua vida. No contexto budista, Dharma é sinônimo de bênção ou recompensa pelos bons atos praticados. O Dharma, Buda e a comunidade formam o que se chama de triplo tesouro. De acordo com o jainismo, Dharma é a classificação dada ao elemento eterno que capacita a movimentação dos seres. Ou seja, o tal, né? Você veio para um jogo, eu vou falar do meu jeito. Você veio com um tema, um jogo holográfico. Então, nós estamos num jogo de videogame. Joga o jogo. Eu sempre falo isso para meus alunos. Joga o jogo, cara. Faceia. Encara. Flui. Você tem um Dharma. Você tem um projeto. Você não veio sem propósito. Acho engraçado quando o pessoal fala assim, eu não pedi para nascer. Cara, não é que você pediu para nascer. Você se manifestou em várias possibilidades. Assume isso. Você não está aqui à toa, nem nas outras realidades paralelas e nem na multidimensionalidade à toa. Você tem dharmas, você tem temas. Cada tema tem a sua especialização. Cada tema tem uma aprendizagem que você só vai aprender porque você se especializa. Esse é o motivo pelo qual a gente vive várias vidas. A gente se especializa em temas, em variações de temas. Então, encara, flui, siga o tal. O tal é o fluxo que vai te levar por sincronicidades, pela lei da atração e pela lei da permissão, vai te levar para o caminho que você precisa seguir nesse Dharma, nesse tema da sua vida. Portanto, joga o jogo feliz, aclarado, não cria celeuma, para de criar fantasma, seja fluido, viva o jogo, é maravilhoso, para de achar que o outro tem que resolver sua vida, é você o único responsável de tudo que te acontece em níveis diversos. Tudo foi criado por você mesmo. O seu eu superior que cria suas versões aqui inferiores, onde está a sua consciência agora, para que você possa experienciar. Isto é uma beleza. Joga o jogo, aproveite esse jogo, flui no seu Dharma, aceite-o e aplique o seu livre-arbítrio quando você assume a consciência, onde você sabe que existe a balança de causa e efeito e que ela pode ser minimizada e potencializada para você dar um upgrade no jogo, passar em níveis de fases mais rápido. Só depende de você. Quando você se submete a jogar o jogo com a frequência mais alta, expressando amor, receptividade, gratidão, determinação, esforço com um sorriso na boca, né? Se coloca no caminho, larga da preguiça, se mexe na direção, vai, encara, seja íntegro. Você vai ver como o Dharma e o Karma são maravilhosos, porque você começa a trabalhar com tudo isso na potencialização, encontrando mais você, e prazer e felicidade. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Esse é um assunto que merecia mais tempo, mas a gente pode voltar melhor em outros episódios do programa Despertos, né? Então, obrigada a todos, obrigada, Cris. Um abração para todo mundo. Até o próximo. Bom, pessoal, eu acho simplesmente fantástico estarmos recebendo de presente, né, de uma pesquisadora desse nível, todo este conhecimento. Como eu disse em todos os programas, o conhecimento libertador. Então, se nós soubermos lidar conosco mesmo e com todo esse conhecimento, nós faremos
o nosso caminho de Dharma nesse planeta Terra. Eu tenho certeza. Gratidão, Maria. Até o próximo, pessoal. Até o próximo Despertos. Gratidão.